Imagina ser um mestre marcial tentando recuperar a glória de sua família, mas ser traído, morto e ver seu animal espiritual virar pamonha. Que tristeza. Nossa história começa com um garoto chamado Fan, que descobrimos ser o líder do pavilhão Lingxiao. Logo em seguida, ele vai até o salão ancestral de sua família, onde ele conta aos pais que tem trabalhado duro para recuperar a reputação perdida deles, e menciona que assim que vencer a competição, sua seita será promovida para a classe A, e pede a seus ancestrais para vigiá-lo. Depois disso, os alunos de Fan lhe desejam sorte e ele invoca uma águia gigante que ele usa para voar para longe. No caminho, Fan invoca seu animal de estimação espiritual chamado Nia, que impressiona a todos que o veem, pois é enorme. Quando eles chegam à competição, um velho se pergunta como a liga permitiu que o pavilhão Lingxiao entrasse no torneio de classe A, pois ele acha que eles não são ninguém. No entanto, outro mestre discorda, porque Fan nasceu em uma família respeitável, mas eles enfrentaram um declínio infeliz e ele foi o único que sobreviveu. Esse mestre também observa que Fan construiu toda a seita sozinho, e eles alcançaram um rank B em tempo recorde, e ele menciona que Fan tem conexões com ele. Então, ele sabe que Fan tem um grande entendimento sobre animais espirituais, pensando que ele tem um futuro promissor. Enquanto isso, Fan vai ver seus alunos e um gato espiritual chamado Remy abraça suas pernas. Então seu mestre Duan fica com ciúmes. Outro aluno acha que Fan deveria adotá-lo, já que claramente gosta mais dele. Logo em seguida, uma discípula chamada Guling pergunta se Fan precisa de alguma coisa. Então, ele convida Duan para fora, lembrando-o de sua promessa de se tornarem os mais fortes, e menciona que finalmente é hora de transformar seu sonho em realidade, e faz um discurso inspirador, dizendo a seus discípulos que eles deveriam marchar em direção ao pico absoluto. Logo em seguida, o pavilhão Lingxiao entra na arena e Fan invoca Nian, o que impressiona a todos, incluindo seu oponente Hong. No entanto, ele ainda acha que Fan não é nada comparado a ele e convoca seu grande macaco, dizendo ao nosso prota para o atacar. Os animais espirituais se atacam, mas quando Nian abre sua boca para consumir o macaco, ele contra-ataca com um golpe devastador. Fan lança um ataque de água em Hong, mas ele usa o fogo de seu macaco para bloqueá-lo, e o macaco começa a atacar Nian. Ele agarra a baleia pela boca e o joga em direção ao público, mas Fan salva a todos movendo em direção ao céu. Ele lança vários ataques de água em direção ao macaco, mas eles não têm efeito, e o macaco acende a sua forma final. Todo seu corpo é coberto por chamas, e ele lança um soco de fogo gigante em direção a Fan, o que preocupa Guling, mas Duan diz a ela para confiar nele. Logo em seguida, nosso prota começa a ascensão de Nian, que o transforma em uma baleia negra imortal, que consome todas as chamas. O macaco fica furioso e continua a atacar, mas Nian encontra um fluxo de água que cria baleias menores a partir das gotas de água. A água flui de volta para Nian, enquanto Fan e Hong dão tudo de si em seu ataque final, e quando eles colidem com o macaco, há uma explosão massiva. Quando a poeira baixa, o macaco é derrotado e a multidão enlouquece, mas Guling percebe que algo está errado. Nian atinge seu estágio transmutado e se torna uma baleia cadáver em decomposição, que começa a consumir tudo. Fan tenta cancelar a invocação, mas ele percebe que perdeu o controle dela e acaba sendo comido também. Em um flashback, vemos o pai de Fan ensinando a controlar um espírito de baleia, e seus amigos se juntam a ele em uma missão para reviver a seita. Porém, a morte de seus pais o deixou sozinho. Ele recebeu um pergaminho antigo transmitido em sua família por um homem misterioso, que menciona que se ele morrer por causa de uma conspiração contra ele, irá reencarná-lo no corpo de uma pessoa saudável que morreu acidentalmente. E ele aprende que fazendo isso ele pode prolongar indiretamente a vida da pessoa. Então, o homem acha que isso ajudará a atingir o seu objetivo. Fan acorda um ano depois de sua morte, mas ele se pergunta onde está e por que suas roupas estão diferentes. Ele tenta invocar Nian, mas percebe que não pode. Então ele vai até o lago próximo para pegar água, mas fica chocado ao ver que parece completamente diferente. Ele se pergunta como isso aconteceu, mas o homem o percebe e chama seus amigos. Nosso prota reconhece o uniforme deles e percebe que eles pertencem à mansão Bai. Eles o cercam, então ele pergunta o que ele fez com eles. No entanto, eles apenas botam nosso prota para tirar um cochilinho. Um tempo depois, quando ele acorda e se encontra acorrentado em uma masmorra, então ele pensa que todos os seus esforços para levar a sua seita ao rank A foram em vão, mas ele está feliz por estar vivo. Ele sabe que precisa começar tudo de novo, mas ele se pergunta quem o traiu e fez com que Nia perdesse o controle. Ele também quer saber mais sobre o verdadeiro mestre de seu novo corpo, então ele decide verificar suas bestas espirituais, mas fica surpreso ao ver um cachorro e um cacto. Ele pergunta sobre suas habilidades e o cachorro começa a fazer xixi no chão, enquanto o cacto levanta no ar. 这都学的是什么乱七八糟的？ Ele percebe que alguém está vindo, então ele rapidamente os esconde antes que a porta se abra e o guarda o chama de Liu. Ele fala que a senhorita Bai quer vê-lo, mas ele está enojado pelo cheiro. Então Liu menciona que não conseguiu se conter. No caminho, Liu começa a fazer perguntas, mas o guarda o ignora completamente e o leva diretamente para a câmera de Bai. Liu consegue libertar suas mãos, mas ele as esconde antes que o guarda o veja. E quando ele entra no quarto, ela pergunta se ele sabe por que ela o manteve vivo. Então ele diz a ela que deve ser porque ela é generosa e deseja que ele corrija seus erros. No entanto,
entanto, ela o acusa de drogar sua água, e ela observa que nunca foi humilhada daquele jeito, dizendo a ele que nem mesmo matá-lo a satisfará. Ela o conta que o manterá na prisão pelo resto da vida, para que ele possa servi-lo como um servo, o que o assusta, e ele menciona que não é treinado para isso. Ele recua, dizendo a ela para encontrar outra pessoa para fazer essa tarefa, mas ela diz a ele que ele não tem permissão para sair, e usa sua cobra espiritual para mandá-lo voando. Logo em seguida, ela se pergunta se ele já está morto, mas ele convoca seus animais espirituais, que a fazem rir, porque ela acha que não são páreos para ela. Ela envia sua cobra para atacá-los, mas Liu diz a seus animais espirituais para seguirem o plano, e ele distrai a cobra com o cachorro, enquanto lança o cacto em direção à cobra e começa a contê-la com suas vinhas. Impressionada que Liu possa lutar com dois animais espirituais ao mesmo tempo, ela se recusa a perder. A cobra bate seu corpo no chão, que afrouxa a pegada do cacto, e ela o consome logo em seguida. No entanto, isso acaba sendo parte do plano de Liu, pois as vinhas cobrem todo o corpo da cobra e a impedem de se mover. Liu diz ao cachorro para usar o seu movimento final, então ele pula no ar e faz xixi na cobra, o que deixa Bai enojada. Ela observa que seus animais de estimação são tão nojentos quanto ele, então ela decide se livrar deles a todo custo e ativa a segunda fase de sua cobra, que cobre todo o seu corpo com chamas. No processo, ela queima os dois espíritos de Liu, então eles o chama de volta, mas ela diz que ele deveria se preocupar consigo mesmo e a cobra o ataca. Ele cai na água, o que o faz pensar se ele está prestes a morrer novamente, mas de repente ele vê um peixe gato. Liu sai e Bai fica impressionada por ele ainda estar vivo, mas ela percebe que ele estabeleceu um vínculo com o peixe gato de seu irmão. Ela observa que os peixes gatos já foram cultivados em baleias invencíveis, mas durante a competição do ano passado, o peixe gato do pavilhão Ling Shao perdeu o controle e devorou seu próprio mestre. Ele diz a ela que foi apenas um acidente, mas ela menciona que a liga emitiu uma carta de rescisão, então os peixes gato foram exterminados, mas seu irmão decidiu manter um no lago, e ela afirma que é o único que resta no continente. Ela lhe conta que apenas o mestre do pavilhão Ling Shao pode cultivar o peixe, então ele é um animal espiritual inútil para todos os outros, mas ouvir isso deixa nosso prota furioso. Ela envia sua cobra para atacar ele, mas ele a agarra pela boca e desaninha para devorá-lo. Ela fica chocada quando o peixinho come a cobra, e ele aproveita a oportunidade para escapar. No entanto, os homens dela o perseguem, então ele pula do penhasco e usa o cacto para balançar para o outro lado. Na manhã seguinte, Bai fica decepcionada com a notícia de sua fuga bem-sucedida, e ela diz a seus homens para trazê-lo vivo ou morto, mas de repente há uma rajada de vento, quando seu irmão chega perguntando quem ela está tentando matar. Enquanto isso, Liu acorda quando um pássaro pousa em seu rosto e ele percebe que não estava sonhando. Ao mesmo tempo, Bai conta a seu irmão o que aconteceu, e ele fica triste por ter perdido seu peixe gato. No entanto, ele menciona que sua única habilidade é devorar, dizendo a ela que pode consumir seu mestre também. Ele acredita que apenas Fan pode levar esse peixe a seu potencial total, mas ele já está morto, então eles não precisam se preocupar com Liu, dizendo a ela que ele vai lidar com ele no futuro. Liu chega à pousada online e se apresenta como um membro do pavilhão Ling Shao, o que atrai a atenção de todos. Ele pede um animal de estimação de transporte, já que eles têm um acordo com a pousada, mas o recepcionista pede a Liu que lhe mostre seu código de seita, junto com os movimentos e palavras. Liu mostra a ele, mas ele não o reconhece, então ele verifica em seu livro e finalmente encontra o pavilhão Ling Shao. Liu pede um falcão sônico, mas o recepcionista revela que sua seita foi removida da lista, então ele não tem escolha a não ser alugar um porco. No caminho, ele se lembra de como o recepcionista lhe disse que a sua seita foi rebaixada para o rank C, pois o nosso prota morreu, e a liga emitiu uma ordem para exterminar todos os peixes gato, enquanto as outras seitas roubaram todos os recursos restantes do pavilhão Ling Shao. Então ela foi removida da lista da liga e se tornou uma organização popular. Enquanto isso, uma das discípulas do pavilhão Ling Shao, chamada Tong, cozinha vários pratos, mas Duan se pergunta o que ela está fazendo, lembrando da condição de sua seita. Então ela explica que não sabe, mas tem a sensação de que eles irão receber um convidado importante. Liu procura o serviço de animais espirituais, onde ele pede à recepcionista para curar os seus animais e emitir certificados de status para eles. Ele vai para o outro balcão e pergunta ao lojista se eles têm bolhas defensivas, então ele menciona que só tem uma sobrando. Liu está feliz que as coisas estão indo bem, mas um homem chamado Xue chega de repente e menciona que comprará o último pergaminho por 3 vezes o preço. O lojista explica que já vendeu para Liu, mas Xue se recusa a desistir e convoca seu animal de estimação. Liu diz a ele para esperar, mas ele não ataca, e em vez disso, convida o nosso prota para comer com ele, já que ele conhece o verdadeiro Liu. Ele come como se não comesse há vários dias, e Xue se pergunta para onde ele foi. Então ele menciona que estava ocupado cultivando flores e criando seu cachorro em casa. No entanto, Xue acha que há algo de errado com ele por ele não estar bebendo nada. Pô, claro, né? Ele morreu, caralho. Porém, ele dá uma desculpa de que ele bebeu demais na noite passada, mas Xue diz a ele que se ele puder derrotá-lo em uma competição de bebida, ele o dará qualquer coisa como recompensa. Nosso prota tem um flashback de como ele não conseguia lidar com álcool em sua vida passada, então ele parecia mal na frente de seus discípulos, mas com o seu novo corpo, ele bebe facilmente mais que Xue.
Shui, que acaba desmaiando. Nosso prota vai embora depois de pegar o pergaminho de defesa e também liberta a garota que Shui havia capturado. Um tempo depois, Liu ajuda a Nia a aprender a habilidade de fazer bolhas e diz a ele que é apenas o começo. Enquanto isso, o pavilhão Lingxiao está sendo atacado por uma gangue de figurantes que lhes diz para fazerem as malas e irem embora. No entanto, Duan convoca Rei-Mi para lutar contra eles. Eles percebem que sua besta é do tipo velocidade e a dupla lagarto e tartaruga tentam eliminá-lo, mas ele desvia de seus ataques e os derrota facilmente com sua velocidade relâmpago. Eles enviam um besouro para detê-lo, mas Rei-Mi passa direto por ele e Duan diz a eles que não são páreo para sua seita. Mas enquanto ele se gaba, um dos figurantes controla o besouro para lançar um ataque surpresa em Ling. Então Rei-Mi corre para salvá-la, mas acaba sendo uma armadilha e ela é pega pelo lagarto. Liu chega e fica surpreso ao ver a devastação de sua seita em apenas um ano. Ele percebe que o portão está aberto e se pergunta por que não há ninguém. Então ele corre e vê a cena aterrorizante. A gangue Mega Rock pensa que acabou, pois não tem mais ninguém lá para lutar contra eles. Mas Juan, de repente, começa a fazer xixi neles e eles se perguntam de onde ele veio. Então Liu os provoca e seu estilo faz Ling se lembrar de seu mestre. Eles enviam seu lagarto dragão para atacar Juan, mas ele consegue bloquear o ataque e eliminá-lo, deixando-os chocados. Caralho, o maluco é brabo. Com muito medo, eles invocam todos os seus animais espirituais e decidem atacar Lu diretamente, mas ele finge ser fraco e foge. Eles enviam seus animais espirituais para persegui-lo, mas quando eles estão fora de vista, ele usa Nia para devorar todos eles. Ele menciona que estava tendo problemas para encontrar animais de alta qualidade para alimentá-la, e eles ficam chocados ao ver um peixe-gato, já que são proibidos e ameaçam expô-lo, mas ele os assusta, dizendo que ninguém saberá se eles virarem saudade, e eles acabam fugindo. Ling vem agradecê-lo, mas ele a abraça dizendo que é bom vê-la novamente. Ela se pergunta se o conhece e ele está prestes a revelar sua verdadeira identidade, mas para ao se lembrar de que Nia se transformou em uma baleia cadáver porque alguém o traiu. Então ele apenas diz a ela que ela se parece com alguém que ele conhece, mas quando ele passa por ela, ela se lembra mais uma vez de seu mestre. Ling começa a chorar ao ver Rei-Mi morrer, o que lembra Liu de quando o encontraram perto da cachoeira e ele disse a Duan para ficar com ele, pois parecia gostar dele. Duan perde todas as esperanças e diz a eles que está deixando a seita, já que eles não têm mais nenhum animal de estimação espiritual. Voltamos para quando Duan apareceu pela primeira vez e entrou para o pavilhão Lingxiao. Ele ficou surpreso ao ver que havia apenas uma pessoa em toda a seita e observa que a seita nem tem uma placa, mas Fan insiste que conseguirá chegar ao topo e Duan acredita nele e decide se juntar à seita. No presente, Liu tenta impedir Duan dizendo a ele que ainda há esperança e eles podem reviver o pavilhão Lingxiao, mas ele observa que eles não precisam da pena de um estranho. Ling também tenta impedi-lo, dizendo que eles precisam seguir a vontade de seu mestre, mas ele diz a ela para encarar a realidade e observa que sua seita morreu junto com Fan. Ele sai dizendo que vai recomeçar e Ling pede a todos que o convençam a ficar, mas eles também acreditam que não há mais esperanças para sua seita. Eles agradecem a ela por cuidar deles e todos decidem ir embora juntos com Duan. Liu fica sozinho enquanto todos se despedem da seita e ele deseja que eles tivessem dado tempo para que ele pudesse resolver seus problemas. Depois disso, Ling observa que Duan era o candidato perfeito para substituir Fan, já que ele foi o primeiro discípulo e um lutador habilidoso. Ela se pergunta quem o substituirá agora que ele se foi, e um discípulo chamado Shang observa que há apenas uma pessoa que merece o papel. Liu acha que estão falando dele, mas ele acaba escolhendo Guling. Ela se torna a mestra deles e eles se perguntam o que fazer a seguir. Então Liu sugere que eles deveriam pegar novos animais espirituais, e Guling se lembra de Fan mais uma vez enquanto ela olha para ele, mas ele diz a ela que a decisão final é sua, e ela menciona que eles não têm animais espirituais, então essa deveria ser sua principal prioridade. Ela olha para os lugares onde pode encontrar animais de estimação, mas ela percebe que todos estão ocupados, então Liu diz a eles que conhece um bom lugar. Ele os leva até o local, mas está cheio de pessoas que estavam brigando pelas bestas, então ele os guia até a beira de um penhasco e verifica se eles não foram seguidos. Liu percebe que estão sozinhos, então ele pula e eles acham ele louco, mas ele consegue pousar em segurança e usa o seu cacto de estimação para ajudar os outros a descer, dizendo a eles que é um habitat secreto onde eles podem encontrar uma besta. Eles não estão familiarizados com o terreno, então ele explica que os animais espirituais têm 4 níveis, que são eles: soldado, general, governante e imperador. Ele diz a eles que as bestas espirituais soldados são geralmente tímidos, mas precisam ter cuidado com os de grau mais alto. Eles vão mais fundo na caverna e Tong percebe uma raposa de fogo que surpreende Liu, pois ela tem 3 caudas e parece estar na segunda fase do estágio de construção da alma. Ele se pergunta o que o animal para a construção de almas está
está fazendo ali. Então ele percebe que ele já é de alguém e diz a todos para terem cuidado. De repente um garoto chamado Su o ataca, mas ele se esquiva por pouco e Su diz a eles que estão em seu território, dizendo que ele não terá misericórdia se eles não forem embora. Todos seguem o plano de Liu e preparam seus círculos de invocação, enquanto eles fingem ter animais de estimação perigosos. E inesperadamente isso funciona, pois Su decide ir embora sem uma luta, e o grupo comemora seu blefe. No entanto, eles ouvem o barulho de um animal, então Liu diz a eles que deve ser o governante. Todos eles começam a correr na direção do som e vem um panda com chifres de rinoceronte, que está na 7ª fase do estágio adulto. Su diz a eles que pertencerá a quem puder cultivá-lo, então eles não devem fazer nenhum truque e ordena que sua raposa de fogo ataque, mas o panda usa seu chifre para privá-lo de suas cores e nosso prota esquiva por pouco do ataque. Ele percebe sua estranha habilidade e diz a todos para recuarem, mas suas mãos já estão afetadas pela remoção de cor. Ele invoca Ted e diz a ele para desintoxicá-lo usando seu xixi. No entanto, seu xixi não tem efeito nenhum sobre o veneno. O panda lança um ataque contra a raposa e Su percebe que a ferida em seu animal parece uma pintura, enquanto Liu também não consegue encontrar nada de errado após o ataque. Então eles percebem que a habilidade do panda é absorver cores e usá-las para criar ilusões. De repente, ele os ataca por trás e eles percebem que ele muda suas cores para confundi-los, mas não há dano real, então depende de ataques corpo a corpo. Su diz a sua raposa para atacar de longe, mas o panda consegue acertá-lo com um pedaço de bambu. Su acha que eles deveriam cooperar, porque eles podem pegar facilmente trabalhando juntos, e ele observa que eles podem compartilhá-lo. Liu diz a Ted para fazer xixi, e ele ordena que seu cacto ataque, mas o panda de repente o atinge por trás. Ele percebe que ele trocou sua cor com a rocha, e o panda cega a todos fazendo seu chifre brilhar. De repente, ele desaparece, então Su pede a sua raposa para usar o seu fogo, para que eles possam vê-lo. Ele vê uma silhueta e pensa que encontrou o panda. No entanto, o panda o ataca de cima e de repente ativa sua habilidade de poluição espiritual, que faz Liu e Su ficarem tontos e facilmente os derrota. Ted percebe que deve resolver o problema com as próprias mãos, e como os cães são daltônicos, ele usa seu olfato para encontrar o panda e o ataca por trás. Ted faz xixi nele e o panda aceita a derrota. Porém, Su o agarra e foge agradecendo pela ajuda. Liu menciona que eles terão que tentar sua sorte na feira de amanhã. Enquanto Su carrega o panda para a seita do lazer, a qual ele se apresenta aos guardas e diz que está lá para ver o mestre Yang, que lidera a sociedade do lazer. Yang está feliz que Su conseguiu capturar um animal espiritual governante e ele acha que Su deveria se juntar à seita deles, mas ele diz a eles para pararem de desperdiçar seu tempo e soltar o seu animal. Eles trazem sua raposa de gelo, mas em vez de libertá-lo, eles acabam capturando sua raposa de fogo. Yang diz que não tem intenção de libertar seu animal e seus homens cercam ele e o ataca. Um deles o segura por trás, mas Su pisa em seus pés e o nocauteia. Ele fica sobrecarregado e pede a sua raposa. Então ele os para com suas chamas e ele consegue derrotá-los. Ele diz aos figurantes para tentarem cercá-lo. No entanto, Yang estala os dedos e de repente seu animal espiritual chamado Sombra aparece atrás de Su e bate a cabeça dele no chão. Na feira, Ling e os outros encontram o cartaz de procurado de Liu, mas ela diz que não se parece com ele e que eles deveriam apenas ficar de olho no nosso prota. Depois disso, Ling tenta pegar os fundos de sua seita, porém, o contador diz a ela que eles não têm nenhum tostão. Ela se pergunta quem pegou e Liu se sente culpado, já que ele fez isso. Então ele se oferece para ajudá-los, contando que ele tem algumas economias. Ling encontra um animal espiritual fofo e Tong a ajuda a diminuir o preço, usando suas habilidades de negociação que impressionam a todos. Sheng também ganhou eu sei lá o que é isso, mas eu vou chamar de Leandrinha, tá ligado? Não sei porquê, mas eu me lembrou ela pra caramba. E ele ficou muito feliz, mas enquanto eles estão caminhando no mercado, um homem os para e tenta vendê-los o panda com chifre de rinoceronte. Eles ficam bravos ao vê-lo, já que foram eles que o pegaram. E Ling diz que o panda pertence a eles, e ele percebe que ela faz parte do pavilhão Lingxiao. Então ele os lembra de como seu grupo demonstrou misericórdia, já que eles não o eliminaram da última vez. Ouvindo isso, ela fica triste, mas ele a lembra que eles não podem usar seus animais espirituais em público, ou então eles serão punidos pela liga. De repente, Sheng conta a eles que o panda escapou, mas ele na verdade deu a ele um pano para se cobrir para enganar o homem e fazê-lo abrir a gaiola. O panda foge e Tong pede para ele se tornar o seu animal espiritual de estimação, porque ela é muito fraca sozinha para proteger sua seita. Ele a aceita como sua nova dona, então ela segue o que Ling lhe ensinou e estabelece com sucesso um vínculo com ele. Nosso prota percebe que as duas raposas também estão à venda e ele acha que Su nunca venderia seus próprios animais de estimação, então ele os liberta. Elas mostram a ele que Su foi capturado e eles precisam de ajuda para salvá-lo, mas Sheng se pergunta se eles podem lutar contra a seita da facilidade. Ling observa que a sociedade da facilidade já criou problemas com eles e seu líder pelo menos tão forte quanto um general espiritual, mas ela acredita que se Fan estivesse lá, ele definitivamente os ajudaria. Liu diz a eles que eles têm algo para mostrar a eles e ele o leva de volta para a seita, onde lhes dá uma carta de Fan mencionando que ele deixou algo para eles. Eles chegam a uma árvore onde
encontram uma caixa e outra carta que menciona que se eles estiverem lendo isso, significa que ele já deve estar morto. Ele diz a eles que não conseguiu prestar a devida atenção neles e que está arrependido por isso, mas pede que tenham esperança, pois sua seita retornará à glória. Ele também diz que deixou coisas que irão ajudá-los a ficarem mais fortes, e Ling fica emocionado ao ler a sua carta. Então Shang e Tong a confortam. Em outro lugar, Aang tortura Su para cancelar seu vínculo com seus animais de estimação, mas ele sabe que mesmo se seguir suas ordens, eles ainda o matarão. Liu e os outros de repente atacam a seita do lazer, eliminando os guardas em seu caminho, e o barulho faz Su se perguntar o que está acontecendo lá fora. Liu e seus amigos aparecem, dizendo que já faz alguns dias desde que se viram pela última vez, e eles libertam Su, enquanto seus animais de estimação correm para encontrá-lo. Nosso prota diz a todos para libertarem as outras bestas espirituais, enquanto ele distrai o líder, e Su pergunta por que eles o salvaram. Então Liu diz que eles precisam de sua ajuda, já que ele é muito forte. Um discípulo da seita diz a Aang que eles foram atacados, o que o impressiona já que eles têm coragem. Liu procura por Aang e ele encontra uma casa de tesouros, onde há vários artefatos preciosos, incluindo materiais de evolução que seus animais de estimação pegam para que ele possa atualizá-los depois de derrotar Yang. Mas ele diz a Liu que não é necessário, porque eles podem compartilhá-los se ele se juntar à seita deles. Nosso prota rejeita sua oferta e observa que ele veio para se vingar pelo pavilhão Lin Shao, mas Yang menciona que Fan foi incriminado como traidor, então ele se pergunta quem ele está procurando. O animal de estimação de Yang, que está na 7ª fase do estágio de construção da alma, atacou Liu por trás, mas seu cacto o puxa de volta para salvá-lo. A sombra persegue Liu, mas ele joga os itens preciosos nele e surpreendentemente ela para de persegui-lo. Ele olha para trás e vê que Yang e seu espírito das sombras estão cuidadosamente colocando os itens de volta nas prateleiras, então ele diz a seus animais de estimação para começarem a destruir tudo o que faz Yang perder a cabeça. Liu pensa que isso os manterá ocupados por um tempo, mas a sombra o ataca de repente e ele começa a sangrar, então ele percebe que precisa de ajuda. O resto da equipe ouve uma explosão e Ling se preocupa com Liu, mas ele aparece atrás dela e diz que precisa da ajuda deles para ganhar tempo suficiente para se recuperar. Enquanto isso, Aang ataca Su, mas suas raposas o defendem e ele provoca Aang para tomá-las dele. Eles atacam a sombra, mas ela desaparece e aparece atrás dele. No entanto, sua raposa de gelo o protege. Liu diz a Tong para usar as habilidades de estilo leve de sua besta, mas quando o panda enfrenta a sombra, ele desaparece e vai para o outro lado. Nosso prota percebe que ele se recuperou, mas o cacto ainda está sendo aprimorado. Então Shang envia a Leandrinha para atacar a sombra junto com as raposas. As raposas seguram a sombra, enquanto Shang tenta um ataque furtivo. No entanto, Yang upa sua sombra para a próxima fase e ordena que acabem com eles. As bestas espirituais são eliminadas facilmente e ele ordena que vá atrás dos mestres em seguida. Então a sombra se move através do chão e captura Ling. Logo em seguida, Aang os elogia por fazer uma boa luta e ele acha uma pena que seja o fim do pavilhão Lin Shao. Mas quando ele ordena que a sombra acabe com ela, Liu invoca Niu e consegue libertá-la. No entanto, ela não consegue acreditar que ele tem um peixe gato. Liu controla Nia para enviar a sombra de volta e Yang ordena que ele ataque à distância. Então ele lança cristais escuros que Nia tenta desviar, mas acaba ficando ferida. Ele a joga no chão e começa a torturá-la. Então Liu diz para ela se livrar dele usando a técnica da bolha que ela aprendeu. Ela consegue escapar e empurra a sombra de volta para o seu mestre, enquanto Liu usa o cacto para controlar a sombra e atingir Yang. Ele a cobre com vinhas para imobilizá-la e Yang fica furioso que Liu usou seus materiais para avançar o cacto. Liu envia Nia para devorar a sombra, mas quando ela morde sua cabeça, Aang ordena que ele se liberte. Então ele joga o cacto no chão e crava seus dedos em Nia, mas ela se recusa a desistir e acelera a devoração, enquanto Liu diz a ela para ter certeza de não tocar o chão. Então ela usa toda a sua força e consegue devorá-lo. Yang fica chocado vendo isso, mas ele percebe que o núcleo da sombra ainda está intacto e Su envia sua raposa para pegá-lo, mas Aang usa os seus últimos requisitos de seu poder de sombra para socar a raposa e ela deixa o núcleo cair no chão. Nosso prota corre para pegá-lo, mas as sombras de repente o atingem e ele sabe que só precisa acertar um golpe para destruí-lo, porque já está fortemente danificado. Mas como todos estão em péssimo estado, ele se pergunta se tudo acabou para eles. No entanto, a garota que Liu resgatou aparece de repente e destrói o núcleo. Yang tenta atacá-la por trás, mas ela consegue se esquivar e o chuta para longe. Liu a reconhece de antes e agradece por salvá-los, mas ela fica nervosa e foge. Após a luta, Su diz a eles que como eles o ajudou a derrotar Aang, eles deveriam dar a ele a maior parte do tesouro, mas Liu usa o poder de seu cachorro nele e ele esquece completamente do que estava falando. Liu diz a todos para escolher seus animais e uma bola de aço estilo fogo chama sua atenção. Então ele tenta estabelecer um vínculo com ela. Ele acha que pode conseguir, mas de repente ele tem uma visão estranha e cai no chão. Preocupados, seus amigos o levam a sítio e se perguntam por que ele desmaiou. No entanto, ele não tem certeza do que aconteceu, então eles vão preparar a comida para ele. Liu fica feliz que eles foram capazes de evoluírem suas bestas para o estágio de construção de alma com os materiais que encontraram
e ele convoca Neon pedindo a ela para deixá-lo verificar o seu espaço. Então, ela o cobre uma bolha de água e um engole, e ele percebe que à medida que o espaço cresce, sua função também fica mais forte. Ele pensa que antes do exame de avaliação da classe D, todas as suas bestas podem chegar a um estágio elevado no estágio de construção da alma, e ele acredita que Ling não foi o traidor. Ele acredita que o traidor já saiu da seita, mas ele sabe que não pode baixar a guarda e de repente percebe que Ling pode ter visto Nia. Então ele decide falar com ela. Ele a encontra, mas percebe lágrimas em seus olhos, e ela menciona que estava adorando seu mestre e contando a ele sobre como Liu deu esperança a eles. Ele conta a ela como conseguiu o peixe gato e ela observa que ficou surpresa ao ver um depois de tanto tempo. Ele tenta mudar de assunto, perguntando sobre sua vida antes de entrar para a seita, mas ela diz a ele que tem algo mais importante para mostrar a ele e tira seu cartaz de procurado. Ele fica nervoso e diz a ela que foi incriminado, mas ela menciona que confia nele, já que o observou há alguns dias, então ela tem certeza de que ele não é um pervertido. Ela percebe que seu comportamento a lembra de seu mestre, então ela se pergunta se ele é seu falecido mestre. Shang e Tong ouvem sua conversa secretamente e Liu sabe que não pode revelar sua verdadeira identidade antes de encontrar o traidor, então ele aceita as acusações contra ele. Shang corre e o amarra com uma corda antes de arrastá-lo para o quarto, dizendo para refletir sobre suas ações. Tong pergunta a Ling se ela acredita que Liu tem algo a ver com seu mestre, mas ela acha que é impossível, porque Fan nunca teria qualquer conexão com uma pessoa má. Ela diz a Tong para ignorá-lo, pois eles precisam se concentrar na competição de avaliação de Rank D. 10 dias depois, vemos o grupo montando porcos, e Shang fica animado, já que é a sua primeira vez montando em um. No entanto, sua porca endoida e ele acaba caindo, e Ling pede desculpas, pois eles não têm dinheiro e têm que se virarem com o que tem. No caminho, Tong está nervosa, porque é seu primeiro dia, e Ling tenta confortá-la, dizendo que eles só vão para o local da competição regional, então eles devem ir com calma. Ela explica que algumas pessoas da seita das planícies se reunirão em sua região, e eles serão levados para a ilha da competição por um examinador. Então Shang se pergunta se eles podem derrotá-los. No entanto, eles ouvem um som e veem que é a garota que os salvou de Yang. Eles logo chegam à praça de exames, que está cheia de competidores, e um dos grupos os reconhece como uma antiga seita de classe B. Então eles começam a zombar deles, o que irrita Shang, mas Ling diz a ele para ignorá-los. Ling conhece o examinador chamado Li, que percebe que ela se tornou uma mestra, e ela se pergunta por que há tantos participantes. Então ele diz a ela que é por causa de sua seita. Ele explica que os grupos sem recursos que roubaram deles se qualificaram para participar da competição, e ele menciona que há 8 seitas que estão competindo, mas nem todos podem participar, porque há vagas limitadas, então eles precisam decidir quem segue em frente. O líder de uma das seitas, chamada Ong, acredita que como o pavilhão Ling Shao já lhes deu muito, eles também deveriam ceder sua vaga. Eles zombam de Ling, porque ela ainda é jovem e inexperiente, mas Liu se adianta e pergunta a ela qual deles a roubou. Ela os aponta e ele diz para eles se aproximarem, mas eles acham que ele é muito arrogante, então eles deveriam lhe dar uma lição. Liu lembra Ong quando Fan os ajudou quando sua seita estava em apuros, mas ele menciona que o desenvolvimento de uma seita é um ato egoísta, onde eles devem cuidar de si mesmos. Nosso prota fica aliviado ao ouvir isso e ele convoca Ted, o que o surpreende, pois ele já está na 8ª fase do estágio de construção da alma. Ong observa que um cachorro não é o suficiente para derrotá-los e ele convoca suas bestas espirituais, mas o cacto aparece atrás dele e os prende. Ted se alivia em Ong e ele pede ajuda aos outros, mas percebe que eles já foram todos derrotados. Liu diz para eles prepararem 3 vezes a quantidade de coisas que roubaram, e todos concordam em entregar após a competição, enquanto Yong implora para que ele remova seu veneno. Então Liu diz a Ted para desintoxicá-lo, e ele o faz voltar ao normal. Ling diz a Li que eles resolveram o problema, então ele menciona que o pavilhão Ling Shao, o portão Angu e o estudo Baimu podem passar para a próxima fase. Logo em seguida, Shang percebe que Su também faz parte do grupo de estudo Baimu, que fica impressionado que suas bestas espirituais já tenham alcançado a fase mais alta. Ele acha que eles deveriam formar uma aliança e o portão Angu também quer fazer parte dela, mas ele nota que eles são fracos, o que os deixa com raiva. Liu percebe que a líder da seita do estudo Baimu é uma senhora idosa e ele não acredita que ela entrou numa competição com essa idade e acha que ela é muito forte. Li diz a todos que eles vão ser levados para ilhas montadas em gatos, mas Tong fica nervoso pois é a primeira vez. Eles logo chegam à ilha, onde são recebidos pela mestra Lu, que é uma grande fã do pavilhão Ling Shao. Ela sente pena pelo que aconteceu, mas Ling diz a ela que eles seguirão os passos de seu mestre, pedindo a ela para guiá-los. Lu diz a ela que tem fé neles, dizendo-lhes para fazerem o seu melhor, enquanto o líder do portão Angu acha que eles deveriam ficar longe deles. Lu dá a eles pulseiras e diz que é para mantê-los seguros, pois são um dispositivo-chave na competição. Ling se pergunta o que são essas bestas estranhas espirituais. Então Lu explica que elas são uma nova raça de bestas chamadas Consonância, que foram feitas pela Liga para a competição. Aprendemos que quando o candidato usa uma pulseira dessas, ela pode detectar seu comportamento em tempo real para ajudar o examinador a supervisionar as condições. Basicamente, eles não querem que as pessoas vão de F assim rápido, tá ligado? Ela revela que as regras são manter suas pulseiras, não cair na água e proteger os perdedores. Enquanto todos partem para a ilha, Lu diz
a Ling, que é fã da seita deles. Ela realmente espera que eles façam um bom retorno. Enquanto isso, Bai chega com seu irmão Tanshun, que está supervisionando a competição. Lucy pergunta quem ela é, então seu colega nota que ela é irmã do supervisor, mas Lu diz a ele que, de acordo com os rumores, ela teve algo a ver com a morte de Fan. Tanshun os ouve e diz a ela que isso é apenas um boato contra a família deles, então ela surta e começa a se desculpar. Ele diz a ela que a seita deles também era de nível B desde o ano passado, e é compreensível que as pessoas pensassem que iriam competir com o pavilhão Lingxiao, mas ele se considera sortudo por ter tido um duelo com Fan e admite que, apesar de terem a mesma idade, Fan era muito mais forte do que ele. A competição finalmente começa e todos ficam surpresos quando o nível da água cai, mas Liu percebe que a ilha está subindo. Eles logo percebem que estão nas costas de uma tartaruga gigante e o governador diz aos examinadores para estabelecerem conexões com as consonâncias. Os participantes aprendem que tem um total de 500 esporos radiantes no local e eles ganharão um ponto se encontrarem e tocarem um com suas pulseiras. A segunda fase começará quando 300 esporos forem coletados. Logo em seguida, Ling começa coletando um, mas conforme seu grupo tenta obter outro, ele desaparece de repente. Então eles percebem que a seita Tianun está usando suas bestas espirituais e não será fácil coletar os esporos. Liu diz a eles que precisam de pelo menos 20 esporos para chegar ao primeiro lugar e ele sugere se separar, dizendo a eles que precisam coletar pelo menos 5 esporos cada um. Bai e seu irmão estão no QG e ela percebe que a seita Tianun já reuniu 18 deles, mas o governador diz a ela que a mancha vermelha significa que eles tiraram suas pulseiras e as colocaram em suas bestas para manipular as regras. Eles de repente percebem que suas pulseiras desapareceram e um homem chamado Liao, de um ramo da seita da facilidade, chega com suas bestas dizendo para pararem de jogar sujo. Ele os ameaça com sua besta e diz a eles que não podem se render sem suas pulseiras, e os examinadores observam que eles foram eliminados, pois ficaram por mais de 3 minutos sem as pulseiras. Bai se pergunta se eles realmente não colocaram suas pulseiras e seu irmão diz que eles podem ter sido atacados. Então o governador envia examinadores para verificar. Enquanto isso, Liu ouve um anúncio de que a seita Tianun foi eliminada e ele se preocupa com a segurança de sua equipe, mas ele se esconde quando outro grupo chega de repente. Ele percebe que é o amigo de Liu e ele se pergunta o que deveria fazer, mas Ted de repente corre para o lado deles, então eles percebem que ele está escondido ali perto. Ling vê um esporo e ela o coleta, mas dois homens aparecem de repente dizendo a ela para largá-lo. Eles pedem que ela se apresente, mas Duan chega de repente dizendo que ela é Ling do pavilhão Lingxiao. Ela se pergunta se ele se juntou a outra seita, mas ele não responde, enquanto os outros dois homens dizem para ele ir embora, ou então eles não vão poupá-lo. Ele acha que ela deve ter se tornado a nova mestre do pavilhão, o que irrita o homem porque ele os ignora completamente. Um deles ordena que sua besta o ataque, mas Remy aparece de repente e o destrói. Ling fica feliz em vê-la viva, mas quando corre para encontrá-la, fica assustado ao ver que Remy se tornou um monstro. Os homens usam o aprimoramento do totem em seus animais e os enviam para atacar Duan, mas ele usa Remy para eliminá-los facilmente. Ela os mata de forma tão brutal que o sangue começa a chover, e os figurantes se rendem quando ele envia Remy para atacá-los, então ele acaba poupando-os. Ling vê Remy se alimentando das bestas e ela se pergunta o que aconteceu com ela, então Duan diz a ela que ela sobreviveu e ficou mais forte porque ele se juntou a uma seita poderosa. Ele acha que ela também deveria se juntar a eles, mas ela diz a ele que o pavilhão Lingxiao está se recuperando rapidamente desde que Liu se juntou a eles. Ele não acredita nela, então ela menciona que suas bestas espirituais já entraram no estágio de construção da alma em apenas um mês, e diz a ele para voltar e se juntar à seita. No entanto, ele fica bravo e a chama de estúpida por pensar que eles podem restaurar a seita com a ajuda de um estranho, e ele acha que suas bestas são infantis. Ela tenta impedi-lo, mas ele percebe que eles não são mais amigos, e quando ele sai, ele diz a ela para manter Liu longe dele, porque ele não terá misericórdia. Enquanto isso, Sheng encontra o seu quarto esporo, mas ele se pergunta por que sua Leandria não mudou nada, mesmo depois de entrar no estágio de construção da alma. Aprendemos que não importa o quão poderoso ele se torne, isso sempre diminuirá seu carisma, então ele quer substituí-la. Ele pega o esporo, mas um garoto chamado Nietzsche o impede, dizendo para entregá-lo, mas Sheng zomba dele por ser um Zé Mané, então ele fica chateado e se apresenta como o mestre do tempo super invencível que balança o mundo. Sheng não o leva a sério e ele coleta o esporo com sua pulseira, o que enfurece Nietzsche, mas Sheng pensa que ele não é uma ameaça. Porém, Nietzsche invoca seu animal de estimação espiritual, o que atrai a atenção de todos, incluindo os examinadores, pois sua besta espiritual é de nível imperador. Eles dizem ao governador que o dragão pertence a Nietzsche, e eles pensam que uma criança não poderia ter uma besta de nível imperador, mas Tanshun diz a eles que é possível através da técnica espiritual de acompanhamento espiritual de bestas sagradas, em que um embrião é colocado diretamente na piscina espiritual de uma criança. E Bai se pergunta por que seu pai não deu uma a ela, então ele diz a ela que é preciso ter talento suficiente para que funcione, o que a envergonha, mas ele diz a ela que é um processo complexo e que ele ficou surpreso que uma pessoa tão forte seja de uma seita simples, pensando que Nietzsche deve ter
passado por algo extraordinário. Enquanto isso, Shang percebe que Nietzsche também passou por isso, e isso lembra de seu passado, onde todos tinham grandes expectativas sobre ele, mas todos os embriões continuavam morrendo. Ele se lembra de seus comentários duros e de como eles queriam que ele desistisse, pois o consideravam um fracasso e até mesmo seu próprio pai o abandonou. Shang fica emocionado a lembrar de seu passado e Nietzsche pensa que ele está surpreso com o seu grande poder, mas ele lhe fala que um companheiro familiar nível imperador não é grande coisa. Então Nietzsche pensa que ele está sendo arrogante e o ataca. Bai pensa que a besta de nível imperador irá esmagar todos, mas seu irmão diz a ele que não é o caso, pois há uma falha na técnica de acompanhamento espiritual da besta. Ele explica que o desenvolvimento da besta está intimamente ligado ao cultivo de seu mestre, então se o treinador não cultivar bastante, o poder da besta será limitado. A cena corta e Shang se pergunta para onde o dragão foi, mas vê que ele está no chão, e Nietzsche zomba dele por errar o alvo de tão perto. Eles começam a discutir entre si sobre de quem foi a culpa, então Shang aproveita a oportunidade para atacá-los, e ele joga uma pedra no ar, dizendo a Leandria para ir. Ela quebra a pedra, convertendo em espinhos. Então, o dragão os destrói com seu fogo, mas também atinge a tartaruga, o que faz com que ela comece a se mover. Shang e Leandrinha atacam Nietzsche, mas ele diz a seu dragão para lhe emprestar 5% de sua força, e ele facilmente os bloqueia. Shang se recusa a desistir, mesmo com a grande diferença de poder, mas Nietzsche bloqueia facilmente todos os seus ataques. Então Shang decide atacar furtivamente, mas ele os soca para longe. Nietzsche fica entediado e ele continua a bater neles, mas Shang continua se levantando, pensando que seu poder deve ter um limite. Ele vê que Nietzsche está perdendo seu poder, então Leandrinha o ataca mais uma vez, mas ele diz ao dragão para lhe emprestar mais força e ele facilmente esmaga Leandrinha. Ele está prestes a mandar o nosso Shang de F, mas seu pai chega de repente e diz para ele parar. Porém, ele fica irritado, mas seu pai lhe diz que se ele não tivesse parado ele poderia ter matado Shang, mas ele observa que não iria tão longe, pois estava apenas tentando assustá-lo. Seu pai observa que ele já foi longe demais ao invocar o dragão, pois deve ter chamado a atenção de todos, e ele diz a Shang para ceder se quiser viver. Porém, Shang escolhe a morte em vez de desistir, o que o choca, e Nietzsche observa que seu pai é muito simples e honesto para fingir ser uma pessoa má, então ninguém leva sua ameaça a sério. Ele se pergunta quantos pontos Nietzsche acumulou, então ele observa que conseguiu um, e Shang pensa que Nietzsche está prestes a ser punido assim como seu pai o puniu no passado, mas seu pai diz que está orgulhoso dele, o que deixa Shang com ciúmes, mas ele fica feliz em ver que Leandria está vivo e grita com Nietzsche dizendo que um dia o derrotará. Enquanto isso, o panda de Tong encontra um esporo e dá a ela, e ela percebe que ele está fazendo um bom trabalho, então ela tenta falar com ele, mas ele continua a ignorá-la. Eles veem raios de luz desaparecerem, então eles percebem que há concorrentes por perto, mas o panda não parece se importar. Ela encontra um grupo de garotas e Tong pensa que ela não tem chance, pois ela está em menor número, mas os desafia para uma luta e eles percebem que ele quer seus esporos, mas Tong se pergunta por que elas não os coletaram com suas pulseiras. O panda as ataca, então elas percebem que não tem escolha a não ser lutar, e acham que pode derrotá-lo com seu movimento final. Então, eles invocam suas bestas fofas que atacam o panda juntos, mas ele as derrota facilmente e as meninas começam a chorar. Tong diz a elas para entregar seus esporos, mas elas explicam que não podem, porque precisam dos esporos para salvar a sua amiga Yanei. Elas revelam que são um novo grupo da Casa Queen, e seu mestre diz a elas para participar da competição para ganhar visibilidade, mas elas não esperavam que os outros competidores as atacassem. Elas explicam que não podem lutar, porque suas bestas só sabem agir de forma fofa e Yanmei foi feita de refém, então elas precisam coletar esporos para salvá-la. Elas mencionam que ela morrerá se elas falharem, e Tong decide ajudá-las, dizendo para levá-la ao homem que levou sua amiga. As meninas retornam ao homem que pergunta se conseguiram coletar os esporos, mas elas dizem que só conseguiram coletar 3, então ele ameaça matar Yanmei, mas elas mencionam que sabem um segredo para vencer o concurso e fingem retirá-lo, enquanto ele fica ansioso para vê-lo. No entanto, o panda aparece de repente atrás dele e no reflexo chama sua besta que o ataca, mas o panda o destrói com um único golpe. As meninas acham que Yanmei está segura agora, mas o homem de repente começa a rir, e vemos que ele plantou um verme quebra-espinho no pescoço dela. Ele diz a todos para não fazerem nenhum movimento, ameaçando quebrar o pescoço dela se elas não cooperarem. Então Tong ordena que o panda se afaste. Ele menciona que vai plantar um verme quebra-espinhas no pescoço de todas para que se tornem suas escravas, mas Tong de repente começa a surtar. Ela se lembra de um evento traumático que foi forçada a fazer uma escolha difícil e de repente começa a gritar, enquanto o homem se prepara para plantar seu verme nela. Porém, ela agarra seu braço e o joga no chão, o que deixa inconsciente. O panda remove o verme do pescoço de Yanmei e as meninas ficam felizes por ela estar segura, mas percebem que Tong enlouqueceu. Ela diz a elas para ficarem longe, mas de repente ela desmaia, então ela se pergunta se ela está bem. Mais tarde ela acorda e menciona que sua cabeça dói, e ela não tem ideia do que aconteceu. Então as meninas dizem que ela derrotou o bandido, mas ela fica surpresa ao ver isso, e se pergunta por que não consegue se lembrar de nada sobre o seu passado. Ela observa que precisa continuar com a competição, e as meninas dão a ela seus esporos, para agradecê-la por salvá-las, dizendo
que abandonarão a competição e se juntarão ao pavilhão Ling Shao. Enquanto isso, um examinador observa que a competição já dura 4 horas e a sociedade do chamado está em primeiro lugar, enquanto o pavilhão Ling Shao está em sétimo. Ela acrescenta que olhou para o lugar onde a seita Tian desapareceu, mas percebeu que todos foram mortos. Então, o governador acha que precisa investigar porque alguém está usando as regras para matar. Vemos Liu com uma garota chamada Jiang, e ele se pergunta por que ela está seguindo, dizendo a ela para voltar para o seu grupo. Então ela explica que só queria ver Juan, pois não o via há muito tempo, e Liu pergunta que tipo de homem ela pensa que ele é, mas de repente ela se aproxima dele chamando de demônio desagradável, e ele explica que não lembra de nada sobre o seu passado. Ela acha que a doença estranha dele voltou, e ele pede a ela para contar mais sobre isso, imaginando o que ele fez enquanto estava doente, mas ela cora ao ouvir isso e o soca, dizendo que ele nunca deveria ter tocado nela. A raposa de fogo aparece de repente, e Su se pergunta por que ela não o atacou, e sua mestra pergunta se Liu são seus inimigos, mas Su explica que ele é seu aliado. Ele pede para o Proto ajudá-la a coletar esporos, mas de repente eles veem um homem com uma aura sinistra. A mestra de Su pergunta quem ele é, então ele se apresenta como Xing, revelando que ele é um mestre de um ramo da seita e da facilidade. Com isso, Su diz a ele que não há razão para lutar, pois não há esporos na área, e Xing percebe que ele tem razão, então ele se prepara para sair, mas de repente há um anúncio que menciona que as regras mudaram, porque a segunda etapa começou. O locutor observa que os competidores agora podem roubar pontos tocando na pulseira do oponente, então Xing decide lutar e todos surtam ao perceber que ele fundiu seu corpo com sua besta espiritual. Ele avança em direção a eles e Liu se apresenta para enfrentá-lo, mas Su o arrasta para longe, dizendo a ele que eles não são páreo para ele. Os membros da seita estudam Baimu e perguntam por que Su fugiu, e Xing diz a eles para trazerem suas bestas espirituais, porque ele quer ver do que eles são feitos, mas eles imediatamente se rendem, e com isso, Xing ataca sua mestra, que implora para que ele os poupe porque eles não são realmente treinadores. Su revela que seus companheiros de equipe eram apenas espectadores e ele os contratou para que pudesse participar da competição, mas ele percebe que apenas os colocou em perigo e ele explica que não esperava que as regras mudassem, rezando para que eles pudessem desistir a tempo. Bai pergunta ao governador se ele está encorajando os competidores a se matarem, mas ele a lembra que o objetivo da competição é determinar a seita mais forte, e explica que a regra não foi feita para deixá-los lutar. Tan Shun observa que é difícil roubar os pontos de um treinador, porque sua pontuação chegará a 0 assim que eles cederem, então ele sabe que a regra foi feita para fazer os fracos se renderem. Voltamos para Xing, quando ele percebe que os companheiros de equipe de Su têm uma pontuação de 0 pontos, porque eles se renderam antes que ele pudesse alcançá-los. Eles explicam sua situação a ele, e a velhinha pede a ele para poupá-los, mas ele a manda de Vasco, então os outros dois temem por suas vidas. Ele menciona que eles são inúteis, então eles não merecem existir neste mundo. O locutor menciona que restam 15 equipes, e Liu pergunta a Su se ele quer desistir porque ele é o único que resta em sua equipe, mas ele está determinado a sobreviver até o fim. Lu se encontra com Sheng e Tong e diz a eles que já tem 5 pontos, mas Sheng se pergunta por que ele está com Su, então ele lembra a ele que eles são aliados. Tong pergunta a Liu sobre Jiang, então ela menciona que é namorada de Liu, e todos ficam chocados ao ouvir isso. Ele tenta explicar a situação, mas todos começam a zombar dele perguntando se eles vão se casar. O locutor revela que restam 15 equipes, e a Sociedade da Facilidade está em primeiro lugar, enquanto a seita Hakashi está em segundo lugar. Ling revela que viu Duan e observa que Reimi ainda está viva, mas agora parece um zumbi, porque ele se juntou a uma seita estranha. Liu se lembra que Nian também parecia um zumbi quando saiu do controle, então ele quer encontrar Duan, mas ele sabe que ele precisa se concentrar em vencer a competição primeiro. Ele observa que restam menos de 200 esporos e é muito arriscado se separar, então sugere roubar os pontos dos outros competidores, mas Sheng não confia nele, porque acha que Su vai traí-los, e ele observa que não quer matar outras pessoas, mas Liu acha que eles podem roubar pontos sem machucar ninguém, e ele tem uma ideia. Vemos 2 treinadores, enquanto eles veem esporos, então um deles invoca seu lobo para coletá-los, mas eles percebem que os esporos são falsos. Nosso Proto e seus amigos aparecem atrás deles, e de repente a Leandrinha ataca o lobo, então ele tenta recuar, mas Juan usa seu xixi para nocauteá-los. Os treinadores tentam se render, mas o cactus restringe e Juan os derruba com seu xixi. Liu percebe que as pulseiras desses figurantes têm 9 pontos, e Sheng observa que eles podem usá-las para chegar aos 3 primeiros. Porém, um grupo de um homem aparece de repente, e vemos que eles fizeram Jiang de refém, ameaçando matá-la se Liu não lhes entregar as pulseiras. Ela diz a eles que pegaram a pessoa errada, porque ela nem é do pavilhão Ling Shao, então ela acha que eles não vão ajudá-la, mas Liu concorda em entregar as pulseiras aos homens se eles a deixarem ir. Ela cora ao ouvir isso, percebendo que ele ainda se importa com ela, e dá a eles as suas pulseiras. Então, um deles coleta os pontos, mas seu líder observa que eles precisam chegar a uma distância segura antes de deixá-la ir. Então Liu e seus amigos ficam bravos, mas Jiang diz a eles para não se preocuparem, e ele percebe que ela tem um plano. Então ele dá ao líder 5 minutos, dizendo para libertá-la depois que ele fugir, ameaçando destruir sua seita se ela não retornar em segurança. Ele vai embora com ela e diz a seus homens para vigiarem Liu e seus amigos, mas depois de alguns minutos, ele de repente ouve um anúncio de que sua seita foi eliminada, e com isso ele fica
puto e os homens se perguntam o que aconteceu e ele se prepara para mandá-los de Vasco. Mas o locutor observa que os homens também foram eliminados, então todos ficam confusos e Liu corre para procurar Jiang, mas ela aparece de repente atrás dele. Percebendo que ele estava preocupado com ela, ele se pergunta o que aconteceu, então ela revela que usou sua bênção espiritual para encantar o líder e colocá-lo sob seu controle. Ela sabia que sua seita seria desclassificada se ele a atacasse, porque ela já havia perdido a competição, então ela ordenou que ele abatesse, o que explica como seu time foi eliminado. Liu percebe que não tinha motivos para se preocupar, mas ela decide recompensá-lo por se importar com ela e lhe entrega as pulseiras do líder. Bai percebe que uma equipe inteira foi eliminada em um instante, e ela se pergunta se eles foram mortos, mas o governador mostra a ela um símbolo dizendo que eles foram desqualificados por atacar um perdedor. Os examinadores selecionam os perdedores e descobrimos que seus pontos ainda estão em suas pulseiras, porque eles não se renderam antes que fossem eliminados. Ling agradece a Jiang por ajudá-los e ela o convida para visitar a sua seita. Ela começa a flertar com Liu, perguntando se ele quer beijá-la antes de ir embora, mas ele diz a ela que não está interessado. Ela voa para longe com os examinadores ao notar que ele mudou como pessoa, mas isso só faz com que ela goste mais dele. Liu e seus amigos decidem distribuir os pontos e descobrimos que as 3 pulseiras somam 26 pontos no total. Então Shang acredita que eles chegarão ao topo, mas Su pede sua parte, dizendo a Liu para lhe dar os 5 pontos em sua pulseira, e ele está feliz por agora ter 9 pontos. Ao perceber que o pavilhão Ling Shao agora tem 41 pontos, ela se pergunta se eles estarão entre os 3 primeiros, então a examinadora revela que eles estão em segundo lugar. Tanshu fica feliz ao ouvir isso, e ele acha que eles são incríveis, porque eliminaram seus oponentes sem matá-los. Bai observa que alguém no pavilhão tem 17 pontos, e Tanshu pensa que é o seu novo membro, que dizem ser um jovem imponente com um imenso poder. Ela se interessa por ele e quer conhecê-lo, então ela diz a seu irmão que eles deveriam visitar o pavilhão após a competição. Depois disso, o locutor observa que há 10 equipes, e a sociedade Senshin está no primeiro lugar com 54 pontos, enquanto o pavilhão Ling Shao está em segundo lugar com 45. A seita Hakashi caiu para o terceiro lugar com 43 pontos, e Duan não quer perder para o pavilhão, então ele decide fazer sua jogada. Liu e seus amigos estão felizes por estarem em segundo lugar e determinados a vencer a competição, mas o locutor observa que a regra de se render foi cancelada, e a fase final começou. Logo em seguida, Bai percebe que a tartaruga gigante está afundando, e o governador observa que os competidores não podem cair na água, então serão forçados a escalar até o pico. Liu e seus amigos correm para o topo, e eles sabem que é perigoso, pois não podem mais se render, mas se preparam para enfrentar qualquer um que estiver em seu caminho. Duan aparece de repente com sua equipe, e um deles invoca sua besta, que usa seu tentáculo para agarrar Liu. Ele sabe que será eliminado assim que sua pulseira tocar a água, então ele a joga para Su, dizendo a ele que estará de volta depois de 3 minutos. Ele é puxado para a água e vê um polvo gigante, mas pensa que se Nia o devorar, ela será capaz de alcançar a fase final do estágio de construção da alma. Duan observa que o pavilhão Ling Shao não tem esperança e diz a eles para entregarem suas pulseiras se não quiserem morrer, mas Shang diz a ele para libertar Liu primeiro. Ele fica chateado ao ouvir isso e os ameaça com os poderes de Rei Mi, perguntando por que eles estão dispostos a enfrentá-lo apenas para salvar Liu. Ele diz a eles para desistirem do pavilhão Ling Shao, mas Ling o lembra que ele deixou a seita, então ela está determinada a derrotá-lo. Rei Mi ataca e colide com as bestas de Shang e Ling, mas Tong acredita que não consegue acompanhá-los, então ela pensa em fugir, mas um treinador aparece atrás dela e a ataca com seu panda marrom, que está na 5ª fase do estágio de construção da alma. Enquanto isso, Su pensa em roubar os pontos de Liu, mas quando ele começa a fugir, um dinossauro repentinamente bloqueia seu caminho. Descobrimos que o mestre do pavilhão Angu é seu treinador, e ele ameaça derrotar Su, mas ele observa que eles deveriam fugir, porque os membros da seita Hakashi estão se aproximando. No entanto, o mestre Wang está confiante de que pode enfrentá-los, porque sua besta é a única fera antiga do mundo. No entanto, um T-Rex de repente o come, então ele surta e se agarra a Su enquanto foge. Voltamos para Liu, quando ele consegue se libertar e convoca Nia, que já está na 9ª fase do estágio de construção da alma. O povo tenta pegá-lo, mas Nia desvia de seus tentáculos e cria um enorme redemoinho que puxa o povo em sua direção. Ele tenta nadar para longe, mas Nia o devora e Liu retorna à superfície, onde agradece seu treinador por alimentar Liu, e o cacto manda de preta Gil. Como é que é, rapaz? Liu corre para Su e pede que ele devolva sua pulseira. Ele fica feliz em ver Liu e diz a ele que está protegendo o lugar com sua vida. Porém, ele não consegue ouvir Su por causa do vento. O T-Rex aparece e ele devolve a pulseira de Liu, mas ele foge com ela e Su não consegue acreditar que ele o deixou para morrer. Liu se aproxima de Tong, que observa que sua besta está lutando contra o panda marrom porque não quer ouvi-la, mas ele diz a ela para não se preocupar e usa seu cacto para conter seu oponente antes de ordenar ao panda que pinte Nia. Rei Mi derrota as bestas de Shang e Ling, mas Liu aparece de repente e ele invoca
mania, mas seus amigos se perguntam por que parece diferente. Então ele explica que ele está se transformando em um pássaro. Duan revela que não gosta de Liu, pois ele está tentando imitar o Fan, porém nosso prota grita com ele, dizendo que foi ele quem traiu o Fan. Ele se prepara para atacá-lo e diz a Shang para ajudar Su, que ainda está fugindo do T-Rex. Shang aparece diante dele e ordena que a Leandrinha ataque uma árvore, mas o T-Rex a protege e seu treinador sai do esconderijo. Ele fica impressionado que Shang tenha conseguido descobrir onde ele estava escondido, mas o T-Rex continua atacando. Então o Mestre Ango entrega sua pulseira a Shang e foge. Shang se pergunta como ele pode derrotar o T-Rex, porque seus ataques com sua besta não funcionam, e Su revela que tentou usar suas raposas, mas elas não conseguiram causar dano ao T-Rex. Shang sugere usar um ataque combinado, e Su ordena que suas raposas criem um vórtice elemental, que permite à besta de Shang lançar espinhos de gelo e fogo. O T-Rex começa a queimar, então eles percebem que o fogo é sua fraqueza, e eles podem derrotá-lo perfurando sua pele com pontas de fogo. Mas seu treinador revela que ele tem uma técnica especial e solta um rugido aterrorizante que atordou os outros bichinhos. Ele se prepara para acabar com eles, mas Nichan de repente o nocauteia, e não consegue acreditar que seu dragão foi afetado pelo rugido, pois ele é uma besta de nível sagrado. Shang pensa que ele foi lá para salvá-los, mas ele explica que estava apenas passando quando viu uma pulseira no chão. Ele pega a pulseira do mestre do pavilhão Angu, mas eles acabam brigando por ela. Voltamos ao panda enquanto ele continua a lutar contra seu oponente, e o treinador inimigo percebe que ele não é páreo para sua besta espiritual, então ele diz a Tong para entregar suas pulseiras. Ela diz ao panda para parar, mas ele se recusa a ouvi-la, e ela se lembra que Liu disse a ela para acreditar em si mesmo, porque ela precisa mostrar sua força se quiser que sua besta a obedeça. Ela lembra que era apenas uma cozinheira na seita e nunca imaginou que teria sua própria besta, mas ela gostava de ver seus amigos treinando para ficar mais fortes. Ela estava satisfeita com sua vida como cozinheira, mas lembra que Fan acreditou nela, então ela acha que precisa ficar mais forte. Ela tenta falar com o panda novamente, mas ele a ignora. Então ela o gira e diz para ele ouvi-la. Ele se lembra de como ela derrotou o treinador, então ele tem medo do que ela pode fazer, e ela observa que eles podem vencer se seguirem seu plano. Ele começa a seguir suas ordens e o panda marrom tenta atacá-lo, mas ele libera um flash de luz que cega o treinador inimigo. Ele pensa que seu animal de estimação está vencendo, mas de repente ele lhe soca para longe, e ele percebe que o panda usou uma ilusão. Aprendemos que Tong planejou cegá-lo para que pudesse mudar a cor dos dois pandas e derrotá-lo enquanto ele estava confuso. Ele comemora sua vitória, mas se pergunta como Liu está, e vemos que ele está prestes a lutar contra Duan. Em um flashback, vemos Duan se aproximando de Fan, e ele percebe que Remy atingiu um estágio maduro. Ele menciona que é tão poderoso como um Lorde, e pede a Fan que o ajude a explorar o seu potencial, então ele concorda em lutar com ele. Voltamos ao presente, enquanto Liu se cerca de água, o que faz Duan se lembrar de Fan, e Ling vai para longe, dizendo a Liu para dar uma chance a Duan de se explicar. Remy corre para atacá-lo, mas Liu prende uma bolha, e Duan se pergunta por que ele pode usar essa habilidade, já que Fan a usou para parar Remy durante sua luta. Ele começa a atacar com uma velocidade incrível, mas Liu usa sua barreira para bloquear os seus ataques, pois ele observa que Duan nunca aprende, pois ele usou esse mesmo movimento durante seu primeiro duelo. Liu usa bolas de água para atacar Remy, que usa suas garras para destruir uma delas, mas de repente fica presa em um vórtice d'água. Duan se pergunta por que Liu também pode usar essa habilidade, já que Fan a usou para prender Remy no passado. No entanto, ele usou seus instintos para cortar a corrente e se libertar. Então Duan ordena que ele use seu movimento novamente, mas Liu joga contra uma rocha e Duan fica chocado, imaginando por que ele não se moveu como fez durante a luta. Liu explica que a seita Hakashi controla bestas espirituais mortas, mas Duan fica bravo porque ele se recusa a aceitar que Remy já está morto. Ele ataca enquanto Liu ordena que Nian corre para frente, mas Remy passa por ele e ataca Liu diretamente. Porém, Duan percebe que ele desapareceu e o prota aparece acima dele jogando no chão. Mais tarde, ele recupera a consciência e Liu pergunta se ele traiu Fan. No entanto, ele fica furioso ao ouvir isso, pensando que Liu está tentando caluniá-lo. Ling sabe o quanto ele respeita Fan, mas Liu está convencido de que a seita Hakashi está envolvida na morte de Fan, já que sua besta espiritual se transformou em um zumbi. Duan explica que ele nunca poderia trair Fan, porque era leal ao seu mestre, e ele revela que depois que ele deixou o pavilhão, ele procurou desesperadamente uma maneira de reanimar Remy, mas todos achavam que ele era louco, e até os médicos lhe disseram que era impossível salvá-la. Mas ele ouviu falar da seita Hakashi, que tinha uma habilidade rara de trazer bestas espirituais mortas de volta à vida, então ele decidiu visitar o mestre da seita. Ele concordou em ajudar Duan, sob a condição de que ele se juntasse à seita, então ele aceitou o acordo, mas nunca viu como eles reviveram Remy. Ele acha que tem algo a ver com a pílula mágica, e Ling se pergunta se eles a usaram para transformar a besta espiritual de Fan em um zumbi, mas Duan explica que não sabe. Ele também acha que a seita Hakashi é suspeita, mas observa que decidiu se juntar a eles porque ele ficou cego pela morte de Remy. Liu deixa ir, pois ele acredita tudo em que ele disse, e ele observa que eles devem investigar a seita Hakashi após o término da competição. Porém, um treinador chamado Mize aparece de repente e os ataca com suas bombas. Então Ling diz a Duan para ficar lá enquanto ela apoia Liu. Duan pensa que eles não precisam mais dele em sua seita, mas enquanto observa Ling ir, ele
ele se imagina sendo bem-vindo de volta no pavilhão Lingxiao. Fan diz a ele que todos estão esperando por ele, e quando ele está prestes a se juntar a eles, Remy o lambe e ele pede desculpas por transformá-lo em um monstro. Mizzy voa para longe e Nia tenta comê-la, mas ela consegue escapar de sua boca e o joga no chão. Ling voa em sua direção, enquanto Mizzy tenta detê-la, mas ela consegue desviar dos ataques e usa sua besta para cobrir Mizzy com o lodo. Ela luta para usar suas asas e está prestes a cair no chão, mas ela agarra Ling e cai com ela. Ela percebe que sua besta espiritual foi Mimi, e Mizzy a cerca com chamas e diz a ela para queimar antes de voar para longe. Ling luta para respirar por causa do fogo, e ela está prestes a desmaiar, mas Remy de repente corta as chamas e Duan a pega antes que ela caia no chão. Ele caminha com ela, mas ela percebe que Remy ainda está no fogo, e ele quer que ele a salve, mas ele diz a ela que não é necessário. Ele sabe que Liu está certo, porque Remy já está morta, mas ele não consegue deixar isso de lado, já que ele se tornou muito apegado a ela. Ele se lembra dos momentos que passou com ela e começa a chorar, mas sabe que precisa deixá-la descansar. Então ele continua a se afastar e o fogo a consome. Vemos o mestre do Portão Mangu enquanto espera os examinadores buscá-lo, e ele ouve um anúncio de que restam apenas 6 equipes. No entanto, ele percebe que alguém está se aproximando, então foge e Xing o manda pelos ares. Su se lembra dele como a pessoa que matou seus companheiros de equipe, e outro mestre de seita aparece e menciona que é hora do jantar. O líder deles, Kuai, menciona que Mizzy ainda está se divertindo, e a vemos jogando bombas para atacar Liu, que usa seu cacto para se defender. As raposas atacam Xing, mas ele as domina facilmente, e o panda corre em direção ao mestre do braço, que o esfaqueia com os dentes de seu parasita. Tong corre para o lado dele, mas percebe que ela está completamente vulnerável e consegue acertar um golpe crítico. Vemos o pai de Nietzsche assistindo Xing lutar, e ele acha que eles deveriam sair de lá, porque Xing é muito poderoso para eles. Mas Nietzsche menciona que quer lutar com ele, então seu pai o repreende, lembrando que ele já está sem energia. Em um flashback de 3 meses atrás, vemos o pai de Nietzsche dizendo que eles entrarão no concurso e que ele quer que ele seja o mestre da seita. Porém, seu pai diz a ele que seu dragão deve atingir o estágio maduro, porque eles lutarão contra competidores poderosos. Então, ele treina seu corpo para armazenar a energia de seu dragão. Uma semana antes da competição, seu pai o verifica e Nietzsche pensa que ele já é uma força absoluta. Porém, seu pai percebe que ele mal conseguiu acumular 2 pontos, então o incentiva a treinar mais. Voltamos ao presente, pois Nietzsche observa que seu dragão é um imperador, então ele acha que ele deveria ser capaz de derrotar Xing. No entanto, seu pai explica que ele ainda está no estágio maduro, enquanto Xing já atingiu a fase mais alta do estágio da construção da alma. Nietzsche menciona que usará a habilidade proibida e seu pai lhe diz para não agir de forma imprudente, pois eles podem ganhar o torneio sem se envolver em brigas desnecessárias. Porém, ele explica que quer ajudar Xing porque considera ele como seu amigo, e com isso seu pai permite ele lutar. Xing se prepara para matar Shang, mas o dragão aparece de repente atrás dele, e Nietzsche diz a Xing que ele não pode morrer ainda, pois ainda precisa derrotá-lo. O dragão agarra Xing, que o esfaqueia com seus espinhos, fazendo cair no chão. Mas Nietzsche sabe que ele ainda está vivo. Ele observa que ele conseguiu 25 pontos por causa de seu treinamento, mas ele já gastou tudo antes, e como ele não quer parecer uma pessoa fraca, então ele decide usar sua habilidade proibida. Ele diz ao dragão para lhe emprestar 10 pontos e sua energia flui para o seu corpo, enquanto seu pai não consegue acreditar que ele realmente usou sua habilidade de empréstimo de poder. Ele ataca e consegue acertar um golpe devastador que derruba Xing, mas ele se levanta e começa a atacar implacavelmente, enquanto Nietzsche luta para se defender porque está ficando sem energia. Xing se prepara para acabar com ele, mas ele diz ao dragão para lhe emprestar mais 10 pontos, e ele dá um soco em Xing. Ele fica muito bravo e prende Nietzsche com seus espinhos, e Xing tenta salvá-lo, mas ele derrota facilmente Leandrinha. Nietzsche diz ao dragão para lhe dar 30 pontos e seu corpo começa a transbordar de energia, mas seu pai sabe que ele precisará pagar juros altos por esse empréstimo. Ele esmaga os espinhos de Xing enquanto domina facilmente, e ele usa seu soco destruidor de céus para finalizá-lo. Enquanto isso, o franjinha encontra o panda escondido atrás de uma pedra e o ataca com o braço. Ele não consegue acreditar que ele ainda está vivo e se prepara para acabar com ele, mas Tong ordena que ele não morra enquanto ativa sua habilidade de ressonância. Ele a reconhece como uma habilidade de governante, enquanto o panda agarra seu braço e o derrota com um golpe devastador. Voltamos a Nietzsche, enquanto ele pega a pulseira de Xing, e Xing o agradece por ter vindo salvar. Mas Nietzsche de repente começa a chorar, porque ele pegou emprestado 50 pontos do dragão, então ele precisa treinar muito duro para pagar sua dívida. Liu desvia dos ataques de Mizzy e a aprende com seu cacto antes de transformar sua bola de aço em uma espada. Ele a usa para cortá-la, e ele pergunta a Ling o que aconteceu, então ela percebe que Duan finalmente se recuperou, mas de repente ele a deixa cair e dá a Liu sua pulseira, dizendo que ele não trabalhará mais na seita Hakashis. Então Ling pergunta se ele retornará
retornará para o pavilhão Ningxiao, mas ele explica que precisa permanecer na seita Hakashi porque ainda precisa investigar a morte de Fan. Kuai percebe que seus companheiros de equipe foram derrotados, então ele usa sua habilidade para roubar seus parasitas e percebe que é hora de acabar com a competição. Ele dispara um raio laser na tartaruga, fazendo-a afundar, e todos percebem que o nível da água está subindo. Então o governante ordena aos examinadores que salvem os candidatos que estão se afogando, e vemos que Nietzsche não sabe nadar, mas Shang o salva, dizendo que eles estão prestes a ser eliminados, já que estão na água. Então ele ordena que seu dragão o leve para o céu, mas seu pai revela que ele também está lutando para sobreviver. Os examinadores salvam os candidatos, e a examinadora diz a Kuai que ele foi longe demais, mas ele explica que não quebrou as regras. E um anúncio menciona que várias equipes foram eliminadas, então ele acha que venceu a competição, mas o locutor menciona que ainda não acabou, porque Liu ainda está no jogo. Bai está feliz que o pavilhão Ningxiao ainda não foi eliminado, mas ela se pergunta por que eles ainda estão lutando, pois não tem a mínima chance de vencer Kuai. Então Tanshu explica que as pessoas os respeitam porque eles nunca desistem, mesmo que as chances estão sempre contra eles. Liu usa um material ascendente para levar Nia para o próximo estágio, e ele se aproxima de Kuai, que está ansioso para ver o que ele pode fazer. Ele invoca Nia, e Kuai lança suas bombas, mas Liu as prende em uma bolha e dá para Nia, que logo em seguida as dispara de novo em Kuai, mas ele consegue se esquivar delas e empurra Liu para trás com uma explosão de energia. Ele dispara inúmeros projéteis que incendeiam a floresta, mas Liu usa Nia para derrubá-lo, mas ele se recupera imediatamente e dispara um poderoso feixe de energia que envia Liu voando. No entanto, ele ativa a habilidade de transferência espiritual e Nia o devora, e seus movimentos se tornam perfeitamente sincronizados. Kuai dispara seu raio laser, mas Liu desvia de todos eles e Nia voa para o céu enquanto começa a absorver Kuai. Ele dispara projéteis enquanto tenta pará-lo, mas ele gira enquanto desvia de todos eles e desfere um golpe devastador que joga Kuai na água com uma força tremenda. Ele se pergunta como Nia ficou tão ágil e continuou lutando enquanto perguntava a Liu que tipo de truque ele usou. Então ele explicou que sua visão e sentimentos estão conectados a Nia e eles podem ver os movimentos de Kuai em câmera lenta. Ele os ataca com tudo o que ele tem e Nia tenta desviar deles, mas acaba sendo atingida. Kuai prepara uma enorme bola de fogo que ele lança em direção do nosso prota. No entanto, ele transforma sua bola de aço em uma manopla que ele usa para dar o golpe final. Kuai cai no chão e Bai fica feliz que o pavilhão Ningxiao venceu a competição, dizendo a Tanshu que quer conhecer o homem que os levou à vitória. Liu espera pelos examinadores para buscá-lo, enquanto ele pensa sobre o futuro do pavilhão Ningxiao, pensando que eles finalmente terão os recursos para ficarem mais fortes depois de entrarem na liga. No entanto, o parasita de Kuai de repente o come e ele se transforma em um monstro que dispara um raio de energia. Nia tenta desviar, mas sua barbatana acaba sendo atingida. Então Liu recupera e o monstro de repente se aproxima dele. Ele se pergunta como pode derrotá-lo e o monstro toca o seu olho. Porém, seu corpo é repentinamente cercado por um poder estranho e uma voz diz ao monstro para parar de incomodá-lo. Um punho soca o monstro e Liu se pergunta o que está acontecendo, mas ele percebe que não se importa contanto que o estranho poder derrote o monstro. Ele avança em sua direção, mas o punho desaparece de repente e ele se pergunta por que o poder não está funcionando. Ele pensa que está condenado, mas uma cobra de repente ataca o monstro e vemos que ela pertence a Tanshu. Bai também aparece e ele diz a ela para cuidar de Liu enquanto ele lida com o monstro. Então, ela pensa que é sua chance de falar com o herói do pavilhão Ningxiao, mas ela percebe que ele está agindo de forma estranha e a voz pergunta por que ele ainda está vivo, porque o matou quando ele se recusou a aceitar seus termos. Ele diz que está com fome, então quer comer Bai e toma conta de seu corpo, mas quando ela vê o rosto dele, ela se pergunta por que ele é o herói do pavilhão Ningxiao. Ele invoca sua cobra e ordena que ela o ataque, mas ele simplesmente a pega e a joga no chão. Então, ela começa a surtar. A cobra de Tanshu esfaqueia o monstro e ele usa sua habilidade para congelá-lo, enquanto sua cobra dá o golpe final, mas ele surta ao ver Liu com Bai e o chuta para longe, dizendo para ele sair de cima de sua irmã. Liu cai na água e pensa na voz que falou com ele, percebendo que ela é responsável pela morte do original Liu. A cobra de Tanshu o puxa para fora e Bai menciona que tem uma rixa com ele, então Tanshu percebe que ele precisa lidar com ele. O pavilhão Ningxiao é anunciado como o vencedor do concurso, então todos comemoram, mas Ling se pergunta por que Liu não está com eles e um examinador menciona que Tanshu o levou embora. Vemos Liu indo para a mansão de Bai, enquanto ele menciona que o destino conspira contra ele. No entanto, nosso prota ri, pois acha que a justiça foi feita. Tanshu revela que costumava jogar xadrez com Fan e observa que o desprezava porque Fan era de uma seita simples. As outras seitas também o desprezavam, mas ele manteve a compostura e apoiou o pavilhão mesmo que todos o julgassem. Tanshu revela que é por isso que ele respeita Fan, mas ele observa que o pavilhão se tornou uma seita de classe D e ele se pergunta se Liu pode se comparar a Fan. Ele pensa em seus amigos que querem que o pavilhão retorne à sua antiga glória e ele percebe que precisa fazer o melhor por eles. Então ele diz a Tanshu que eles não cederão ao destino e tornarão o pavilhão maior do que nunca. Tanshu diz a ele que ele é parecido com Fan, mas ele pergunta a Liu sobre o seu peixe gato que ele roubou e ele responde que já o fritou. Então Tanshu diz a Bai para levá-lo para o seu quarto porque quer puni-lo pelo que ele fez. Então ele é? É.
Enquanto isso, Ling escreve uma carta para Fan, dizendo a ele que eles são uma seita de classe D mais uma vez, e ela observa que os tempos eram difíceis, mas ela sentia que ele estava lá para ajudá-los. Liu convoca Nia e ele diz para acreditar nele, porque ele fará de tudo para colocar o pavilhão Lingxiao no topo. E bom, seus otakus, o vídeo vai ficando por aqui. Se tu curtiu, já deixa o like e comente muito aí embaixo para ajudar nós. Tamo junto, falou, até a próxima!